Ainda naquele tempo, a Série D, a vaga, era do campeão do estado, ia no mesmo ano. Hoje é diferente, vai no ano seguinte. Então, montamos, eu posso dizer a você que montamos um dos elencos mais fortes da história do Itabaiana, que foi de 2012 para o Brasileiro. Lembrando assim por alto, eu trouxe o Tássio, volante, que foi de Vitória. A gente trouxe o Fabiano, que um ano antes estava no Santos Futebol Clube. A gente trouxe o Jailton, que tinha jogado recentemente Flamengo, Fluminense, Curitiba. Eu trouxe o Dinei, que naquele ano foi o vice-artilheiro do Campeonato Goiano e artilheiro do Campeonato Goiano do ano anterior. Tinha jogado pelo Ceará e Portuguesa 2 anos antes. Eu trouxe o artilheiro do Campeonato Alagoano, que foi o Rony, do CSA. Eu trouxe o meia Christian, que chamavam de Christian Mendigo, que era do Palmeiras. E foi outra frustração que eu tive, porque o Christian, ele chegou no aeroporto, almoçou com a gente e pediu para ir embora no mesmo dia. Ele disse que tinha uma proposta de fora do país e acabou indo para o 13. E naquele ano, por curiosidade, o 13 veio buscar alguns atletas de Itabaiana. A gente perdeu o goleiro Carlos Luna, que eu tinha trazido. E aí a gente foi montando o time do Brasileiro. Eu trouxe o meia Rafael Ipuã, que tinha se destacado no Guarani e tinha subido com o Ituiutaba, né? Que o Ituiutaba é Tom Benz, Ituiutaba toda hora de nome. E o Rafael Ipuã veio e quando estava começando a ficar bem, não se adaptou com a alimentação, né? Ele não, o tempero ele dizia que era forte, ele vomitava, enfim. Liberamos, e aí eu tive que buscar outro meia, aí eu trouxe o meia Tiaguinho, lá do futebol gaúcho. O Tiaguinho foi muito bem, e era um elenco muito forte. Mas aí a gente também tem que reconhecer nossos erros. E nós erramos muito nesse planejamento brasileiro, por quê? O Campeonato Sergipano ele terminava, como é hoje em dia, e o Brasileiro era logo em seguida. E não dá para você desmontar um plantel de uma competição para outra com um intervalo de tempo muito curto. Fizemos isso, e o elenco, apesar de forte, ele sentiu muito, né, essa falta de ritmo de jogo. Perdemos o treinador porque nós tivemos 4 treinadores no Campeonato Sergipano para chegar ao título. Depois do Edmilson Santos, teve um treinador que foi de Volta Redonda. Depois veio o Ferreira. Então tivemos 5 treinadores. Ferreira, depois veio também perdemos recentemente ele, o Quintino Barbosa, que faleceu recentemente. E depois do Quintino, que a gente teve uma queda muito grande no segundo turno do campeonato, trouxemos o Celso Teixeira, que Celso, quando chegou, aí o preparador físico Carlinhos saiu do clube, porque não se bateu com o Celso. E Celso foi aquele. E Celso, por curiosidade, e pouca gente lembra, naquele ano de 2012, Celso estava no Sergipe. E o Sergipe, que estava com o Celso, estava brigando contra o rebaixamento. O Sergipe quase foi rebaixado em 2012, né? Se salvou justamente com uma vitória contra o Itabaiana, lá no Presidente Médici, por 1-0. E gol do Diego Lima. E naquele ano, eu lembro que eu trouxe um atacante, tem um dos reforços para o estadual, eu trouxe o atacante Quirino, que tinha jogado no Sergipe em 2001, quando o Confiança saiu daquela fila de 10 anos, que todo mundo pegava no pé e confessava na fila. E no dia do jogo, que naquela final de 2001, foram 3 jogos a final. O primeiro foi 2-2, o segundo foi 0-0 e o terceiro foi 1-1. Né? O gol de Ivan, com Confiança, de cabeça, enfim. E naquele jogo, aos 41 do segundo tempo, teve uma falta para o Sergipe, né, virado para o placar, e o Quirino bateu a falta e bateu no travessão. Quase tirou o título do Confiança. E esse Quirino trouxe em 2012, e eu lembro um fato curioso, que quando o Quirino chegou, ele me disse assim: Diogo, o Celso Teixeira está querendo me levar para o Sergipe. Eu disse: não, você vai ficar aqui. E o Quirino, ele tem um fato muito interessante, e para a gente ver o que é futebol, né? O atleta vem muito bem no lugar, vai mal no outro. O Quirino, ele é o único jogador até hoje que pediu música no Fantástico por 2 domingos consecutivos. Ele fez 3 gols contra o ABC, no Campeonato Potiguar, e fez 3 gols contra o Santa Cruz do Rio Grande do Norte. Então, infelizmente ele foi muito mal no Itabaiana, e essa reformulação do Brasileiro nos atrapalhou muito. A gente teve, além dos 5 treinadores do estadual, trocamos o treinador para o Brasileiro. E o treinador que veio foi o Laelson Lopes, que até fez uma campanha boa agora em 2024 com o Itabuna, na Série D. O começo muito ruim do Itabaiana no Brasileiro. E tivemos aí depois a chegada do também já saudoso técnico Birajara Veiga, que tentou, quando ele chegou, melhorou muito o rendimento da equipe, mas infelizmente estava eliminado na primeira fase. Fechou o ano de 2012